never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, iremos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje, como de costume, porque as avaliações serão na semana seguinte, então nós iremos utilizar essas aulas para revisionar o conteúdo estudado, certo? Então, na aula anterior nós falamos sobre as formas nominais do verbo. E vocês não podem esquecer que as formas nominais dos verbos são três. Quais são elas? Vamos relembrá-las. Infinitivo, quando o verbo, a terminação do verbo é a consoante R, e esse verbo ele passa, não será verbo, ele passa, a ser um substantivo. Essa é a marca, do infinitivo. Terminação R tem valor de um substantivo. Nós temos também o particípio, quando o verbo termina em DO, e esse verbo terminado em DO, ele vai ter a função de um adjetivo. Então não esqueçam, particípio, terminação do verbo DO, e ele vai ter a função de um adjetivo. E logo depois nós temos o gerúndio terminado em NDO, tem funções, não de verbo, mas tem funções tanto de adjetivo como de advérbio, que nós também já falamos, mas que geralmente vocês irão encontrar como adjetivo. Então, relembrando, nós temos três formas nominais dos verbos. Infinitivo, terminação do verbo R, vai ter valor de substantivo. Nós temos a segunda, o particípio, os verbos terminados em DO, que terão a função de um adjetivo. E por último, nós temos o gerúndio, terminação em NDO, e que ele vai ter a função tanto de um adjetivo como de um advérbio, certo? E hoje nós vamos voltar também num assunto que cairá na avaliação de vocês, que também é de grande importância, que são os modos verbais. E vocês não podem, de maneira alguma, vamos dizer assim, não lembrar dos modos verbais, porque os modos verbais, eles que indicam, no caso, o primeiro, que também são três, nós temos três modos verbais. Vamos lá. O primeiro é o indicativo, que indica certeza. Segundo, nós temos o subjuntivo, que indica incerteza, hipóteses e possibilidades. E por fim, nós temos o modo imperativo, que é aquele que lembrem que ele não pode ser flexionado igual aos outros. E vocês irão percebê-lo dentro de bulas, de receitas, que geralmente o modo imperativo é isso, é ordem, é desejo, é convite, certo? Então lembrem que imperativo vem de imperador, e o imperador, na época que ele era o imperador, ele ordenava, as pessoas só faziam a vontade do imperador. Então, associem esse imperador ao imperativo, ao pedido, ao desejo, à ordem, ao convite, certo? Vamos lá. O nosso modo indicativo, nós já falamos, que ele indica a certeza. E essa certeza pode ser no presente, pode ser no pretérito. Esse pretérito é a mesma coisa que passado, e também no futuro. Nós temos aqui o presente, que expressa eventos ou estados que ocorrem no momento em que falamos ou que se estendem a esse momento. Então, eu gosto de caminhar. Quando eu falo que eu gosto de caminhar,
o verbo gosto, ele está no indicativo e no presente. Então é bom que vocês saibam quais são os modos verbais e qual verbo no caso, aquela conjugação, ela se encontra. Como que vocês irão saber através da conjugação? Já tivemos a aula sobre o radical, que é a parte principal da palavra. Então você pega o radical, depois do radical nós temos a vogal temática e depois da vogal temática nós temos a desinência verbal. Essa desinência verbal que irá indicar o tempo, se está no presente, no pretérito ou no futuro. Nós temos o modo, ela também que vai indicar o tempo, o modo, se está no indicativo, se está no subjuntivo. Nós temos também a desinência verbal, ela também irá te indicar o número, se está no singular ou se está no plural. E a pessoa, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, a mesma acontece com as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira, certo? Então a desinência verbal, ela que irá te indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa, certo? Então nós também temos dentro do modo indicativo, não precisa ser apenas no presente, nós também temos situações que o modo indicativo também está no pretérito. Aí nós temos o pretérito de 3 formas: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito composto. Como vocês irão associar e diferenciá-los? O pretérito perfeito, o nome já diz, perfeito, a ação foi concluída no passado, certo? Ele viajou para o rio, viajou, pronto, acabou. Então a ação foi totalmente concluída, chama-se de pretérito perfeito. Pretérito imperfeito indica a ação que não foi totalmente concluída. No caso, exemplo, lembrando que essa página vocês podem acompanhar na página 98 e 99, certo? Ela viajava para o rio. Quando eu digo que ela viajava, é um processo que não acabou. Ela viajava sempre. Ela ia e voltava. Então isso é o pretérito imperfeito, o passado que não foi concluído no passado. E por último nós temos o pretérito mais que perfeito composto. Indica a ação concluída antes do pretérito. Nós temos aí um exemplo, ele já tinha viajado quando se arrependeu. Para esse pretérito mais que perfeito composto, ele é uma evolução. Nós temos lá, note que o pretérito mais que perfeito composto é construído com o verbo ter no imperfeito mais o particípio verbal. Essa forma verbal é uma evolução mais que perfeito simples. Desejar, admitir, sentir, fora, comer, amara. Se vocês observarem a linguagem dos livros literários antigos, geralmente vocês irão encontrar essa forma simples, pretérito mais que perfeito simples. Então, como ele entrou em desuso, então é bom vocês saberem. Então, nós utilizamos o verbo ter mais o imperfeito, mais o particípio verbal. No caso, ele já tinha viajado quando se arrependeu, certo? Então, nós temos 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito composto, que é uma evolução do simples, ok? O nosso modo subjuntivo. O modo subjuntivo eu já falei para vocês em aulas passadas que o subjuntivo ele indica incerteza, possibilidades, hipóteses, coisas que não foram concluídas. Vamos lá. Nós temos aí alguns exemplos na página 100. Se eu pudesse, viajaria agora. Então, se eu pudesse, mas eu não posso. Então, há um empecilho para que eu não viaje. Se ela soubesse da armadilha, teria mais cuidado. Mas isso é se ela soubesse, ela não sabia.
Tomara que ele conheça Roberto. Então, tomara que ele conheça. Isso não dá certeza, e sim incerteza, que é o nosso segundo modo, que é o subjuntivo. O subjuntivo também vocês vão encontrar ele no presente, no pretérito, no caso o imperfeito e o perfeito. Vamos lá. Presente indica um desejo ou um evento provável, mas ainda incerto. Geralmente ocorre depois de expressões é possível que, talvez, tomara que. Então, ele diz aqui que possa ser que aquilo se conclua, mas depende de algo, certo? E o pretérito imperfeito expressa um evento que poderia ocorrer dependendo de uma condição. É construído com o auxílio da palavra se. Vamos lá. Se eu entendesse de cálculos, faria meus próprios pagamentos. Mas isso é se eu entendesse. Se ele soubesse falar inglês, seria contratado na hora. Mas isso é se ele soubesse. Então também indica incerteza, mesmo que seja no pretérito imperfeito. E por último nós temos o futuro. Expressa um evento possível de se realizar. É construído com o auxílio das palavras se ou quando. Quando eu comprar meu carro, vou viajar bastante. Se fizer sol, vou à praia mais tarde. Então nós temos aí se fizer sol, quando eu comprar. Então isso, seria possível, mas nós temos aí um empecilho, utilizando as palavras se e quando. Então é bom que vocês analisem, que também irá cair na avaliação de vocês, os modos verbais, indicativo, subjuntivo e o imperativo, certo? Então hoje nós ficamos por aqui, nossa revisão. E qualquer dúvida estarei aqui à disposição de vocês. Tchau, tchau, bons estudos. Beijos.